Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão comemorativa em homenagem aos 270 anos do desembarque dos açorianos na ilha de Santa Catarina. Por proposição do senhor Ednon Manuel da Rosa, o Dinho, meu segundo secretário. Solicito aos senhores vereadores Heraldo Manuel Gonçalves e Renato da Farmácia para que recebam em nosso plenário e assim tome seu lugar à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Jean Marques Loureiro, prefeito municipal de Florianópolis. Doutor Paulo Teves, diretor regional das comunidades do Governo dos Açores, Portugal. Professor Sérgio Ferreira, presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina. Registramos a presença das seguintes autoridades. Senhor Celso Sandrini, secretário municipal de Defesa do Cidadão, Trabalho e Renda. Professor Nereu do Vale Pereira, presidente do Eco Museu Açoriano, do Ribeirão da Ilha e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Senhor Augusto César Zeferino, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Senhora Ana Lúcia Coutinho, presidente do Grupo Arcos, primeiro grupo açoriano do estado de Santa Catarina. Senhor José Cletson, neste ato representando o secretário de Cultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Senhor Marcelo Seixas, presidente do FUNCINE, Fundo Municipal de Cinema, neste ato representando o Conselho Estadual e Municipal de Cultura. Senhor Francisco do Vale Pereira, coordenador do Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina. Senhora Roseli Pereira, superintendente da Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais. Senhora Vanessa Maria Pereira, diretora de Preservação do Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de Cultura, representando o presidente professor Rodolfo Pinto da Luz. Senhor Ademar Sirimbelli, provedor da Irmandade do Divino Espírito Santo, Centro. Doutor Jorge Forjás, historiador e genealogista da Ilha Terceira Açores. Professor Dr. Fernando Hellman, representando a professora doutora Vilca Marlene Merizio, coordenadora do projeto Missão Açores. Doutora Catarine Schreiner, secretária municipal de Assistência Social. Senhor Roberto Garcia, secretário de Infraestrutura. Senhor Márcio Luiz Alves, secretário de Cultura, Esporte e Juventude. Senhor Paulo Roberto Freitas, superintendente de Projetos Especiais. E senhora Vera Sampaio, presidente da Associação Coral de Florianópolis. Convido a todos para acompanharmos em posição de respeito a execução do hino nacional brasileiro.
dourado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante bem fantoga na natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil. Pátria amada Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais ardida, Deus dos sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Segues a justiça cava forte, verás que o vinho deu na voz a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, uma pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil. Pátria amada Brasil. Como propositor da homenagem, convido o senhor vereador Edinão Manuel da Rosa, o Dinho, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor vereador Guilherme Pereira de Paulo, presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, excelentíssimo senhor Jean Marques Loureiro, prefeito do município de Florianópolis, excelentíssimo senhor Dr. Paulo Teves, diretor regional das comunidades do governo de Açores, Portugal, excelentíssimo senhor professor Sérgio Ferreira, presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina, senhor vereador Miltinho Barcelos, primeiro secretário ADOC, vereador Renato Jesk, vereador Gabriel Meurer, vereador Herádio Manuel Gonçalves, vereador Fábio Braga, vereador Maicon Costa, vereador Lino Fernando Bragança Pérez, vereadora Maria da Graça, que justificou a sua ausência, público que nos assiste aqui nas galerias, público que adentrou a este plenário para brilhantar essa sessão com as bandeiras do Divino Espírito Santo, que me emociona, e eu digo sempre, vereador Celso Sandrini, que é um amante desta bandeira, da bandeira dos Açores, da bandeira do Divino, da bandeira da cultura. Eu me emociono quando essa bandeira entra nessa casa, porque essa casa falta um pouco de amor, falta um pouco de luz, falta um pouco de paz. E quando essas sessões acontecem aqui na casa, o clima fica mais leve, vereador Maico. O clima fica mais leve. Então, quero continuar cumprimentando a todos os secretários do prefeito, na pessoa do secretário Márcio Luiz Alves,
o nosso secretário de Cultura, Esporte e Juventude. Quero cumprimentar todas as senhoras na pessoa da nossa maior amante da cultura de Florianópolis. Pode ter até uma igual, mas mais do que a Roseli, eu acho que não tem hoje, né, na gestão Jean Loureiro, para trabalhar as questões da nossa cultura, juntamente com o Coronel Márcio. Eu acho que essa pasta tem, nesse pouco tempo de gestão, tem feito bastante. Inclusive, hoje, vejo essa casa lotada, numa quinta-feira. Muitos parlamentares, inclusive, justificaram que tinham outros compromissos, mas nós estamos muito bem representados pelo povo, e essa casa é do povo. E um povo que, na maioria, é manezinho, assim como eu. Eu nasci no ano de 1962, como bem sabe o professor Nereu do Vale Pereira, que está aqui, nós somos parentes ainda. Sempre fiquei no anonimato, tive acesso à política e entrei nesta casa pelo movimento comunitário que fazia e sempre defendendo as nossas questões culturais. Minha mãe do lar, meu pai pescador, via e vivia nos engenhos de farinha que tinham naquela região, que, se não me falta a memória, eram 14. Vi tantos açorianos e açorianas que fizeram história, que já não fazem mais parte desse plano, mas que tinham qualidades. E hoje essa sessão, quando o Sérgio, quando a minha equipe disse a gente precisa fazer alguma coisa, Paulo Teves, para marcar a coragem, para marcar a fé dessas 461 pessoas que saíram sem saber se chegavam, vereador Celso. Porque muitas até tinham esse objetivo, mas outras eu acho que até pelas circunstâncias foram impostas. Vocês vão e acabou. 270 anos, no dia 22 de fevereiro, que essas pessoas chegam a Florianópolis e nós só estamos aqui por essa razão. Muitas morreram e outras transcenderam e hoje nós estamos aqui continuando essa história, fazendo essa cultura permanecer viva nessa cidade, que tomou, vereador Celso, a nossa cidade, quando eu nasci, nós realmente poderíamos dizer que nós éramos 100% manezinho, mas hoje eu acho que não passamos de 20%, 25%. Então, nós temos que realmente fazer alguma coisa, a nossa cultura do município tem que fazer alguma coisa para a gente continuar com a festa do divino, continuar com a tradição da renda, continuar com a tradição da pesca, continuar com tudo que essa gente deixou de legado nesses 270 anos para nós. Eu agradeço também o pessoal que está em casa assistindo pela nossa TV Câmara. Pena que hoje não tenho... Os tradutores não estão, vereador Guilherme Pereira. Então, eu me chamo... Eu vou contar um pouco da minha história, que é a história de um açoriano, que tem a ver com essa história dos 270 anos. Eu me chamo Edinão Manuel da Rosa, meu pai, que completa 96 anos, agora no dia 4 de abril, se chama Manuel Leopoldo da Rosa. Meu avô se chamava Leopoldo Alípio da Rosa, que era filho de Alípio José da Rosa,
filho de Alípio Severino da Rosa, que era filho de Severino José Francisco da Rosa, que era filho do casal açoriano Miguel Francisco da Rosa, da Ilha do Pico, e Maria Rosa, que era natural da Ilha do Faial. Pertenço à 6ª geração do casal açoriano Miguel e Maria da Rosa, que se estabeleceram na Ponta Grossa, hoje Praia do Forte, e, para muitos, Jurerê Internacional. Identidade, inclusive, que eu acho que não nos pertence, né, que nós continuamos numa comunidade bastante tradicional. A coragem desses homens e mulheres que, juntamente com seus filhos pequenos, largaram sua terra natal, suas famílias, suas comunidades, para vir construir uma nova civilização no sul da América. Me emociona muito. Quanta coragem dessa gente. Navegar quase 3 meses, percorrendo 8.000 quilômetros de mar, ficar em quarentena no navio por mais de 1 mês. Gente essa que, muitas vezes, nunca tinha pisado em uma embarcação. Essa gente valorosa, honesta, hospitaleira, se estabeleceu nesta ilha de Santa Catarina e no continente. Como me lembro dos idosos que conheci na minha infância, a honradez, a hospitalidade, o carinho, era sempre o valor mais cultivado. A religiosidade, marco maior do açoriano, aqui se manteve em coisas tão belas, como as festas do Divino e as devoções da Semana Santa. A renda de bilro, trazida por nossas avós açorianas, é uma bela herança que ainda vive e é um patrimônio cultural preservado e valorizado. Quando propus a lei que recebeu o número 10.290 de 2017 e instituiu 2018 como Ano dos Açores em Florianópolis, comemorativo dos 270 anos da chegada dos açorianos a Santa Catarina, eu queria prestar uma homenagem a essa gente que ajudou a construir esse município, cuja população é tão acolhedora, solidária e honesta. Deixo aqui o louvor a esse povo que deu origem ao que somos hoje, manezinhos com muito orgulho. Gostaria também de agradecer a presença do vereador Pedrão, que está neste plenário, agradecer a cada um de vocês que veio prestar essa homenagem a esses primeiros 461 guerreiros e guerreiras que chegaram a essa terra e fizeram e fazem parte da nossa história, do nosso sangue, da nossa tradição, e que a gente continue preservando cada dia mais a nossa cultura açoriana e a nossa cultura africana também, vereador Lino, porque nós temos uma grande contribuição dos africanos na nossa cultura. Passo a palavra agora ao professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Sérgio Luiz Ferreira, doutor em História Cultural, pesquisador do assunto e presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina. Muito obrigado a todos. Convido para fazer uso da palavra o professor Sérgio Ferreira, presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todas aquelas autoridades que já foram nominadas, na pessoa do prefeito Jean Loureiro e do presidente Guilherme Pereira, e dizer que essa é uma data histórica. O Dinho falava sobre a emoção que é a gente lembrar o que foi esse momento de sair da sua terra, aventurar-se
E sempre eu penso o seguinte, né? Vocês imaginam o que era pegar a mulher, os filhos pequenos, entrar na embarcação e saber que nunca mais ia ver os pais que ficaram lá, os avós, os tios, os amigos, os vizinhos. Não havia correio, não havia WhatsApp, não havia nada. E quando essa saudade tão grande batia no peito, o que essas pessoas faziam? Apegavam-se às tradições que recordavam a sua terra e a sua gente. É por isso que a bandeira do Divino está aqui dentro desse plenário, porque a devoção ao Espírito Santo foi o fio condutor dessa gente, enquanto viveu nos Açores, quando atravessou o oceano e quando chegou aqui. Então, não há nenhuma comunidade por aqui que tenha deixado de fazer sua festa, muito pelo contrário, muitas outras comunidades foram fazendo. Então, a beleza dessa cultura que se reinventa e que permanece é algo fantástico. E é por isso que hoje nós estamos aqui, 270 anos depois, recordando o momento em que eles pisaram nesta ilha de Santa Catarina de Alexandria. Eles tinham chegado no dia de Reis, dia 6 de janeiro. Imagina o que foi, viajar tanto tempo e ficar olhando para a terra que não podia desembarcar ainda. E ao desembarcar esses primeiros 461, porque 12 tinham morrido no caminho, no total de 280 que morreram ao longo dessa saga, de 1747 a 54, ao desembarcar foram colocados nessa rua, que foi conhecida como a Rua dos Ilhéus, porque é assim que o governo na época chamava. Eram os casais ilhéus, eram os açorianos e madeirenses, e os casais paisanos, se dizia, eram os que já estavam por aqui. Então, os ilhéus foram estabelecidos aqui, segundo, né, a tradição, naquele espaço onde fica hoje o edifício Jorge Zigueli, Adolfo Zigueli, desculpa, e o prédio ao lado, a Plube ali. Por ali seriam os barracões que eles ficaram. E depois eles foram sendo encaminhados para todo o litoral. Basicamente para o município de Desterro, que na época ia até Garopaba, ao sul, e ao norte até Porto Belo, por ali, às vezes até Itajaí. Então, eles são colocados nessas freguesias. E foram 14 viagens. 6 navios fizeram esse transporte. E é interessante que o navio que mais transportou açorianos, que foi o Nossa Senhora da Conceição em Porto Seguro, trouxe mais de 2.000 pessoas, desses 6.000 que vieram. Ele, em 1756, ele vai à Ilha da Madeira, embarca 520 madeirenses, e ao chegar ao litoral da Bahia, eles naufragam. Então, nós tivemos apenas 59 madeirenses nesse contingente de 6.000 que vem para cá, porque vieram em 49. Os de 56, infelizmente, apesar de terem embarcado, não chegaram aqui. E desse contingente também, 250 vão ser embarcados para o Rio Grande do Sul, e também acontece um naufrágio, todo mundo conhece a Ponta dos Naufragados, tem esse nome exatamente por causa desse naufrágio desses açorianos, que sobreviveram apenas 77 dos 250. Então, todo esse período é um período em que essa gente precisou se adaptar. Saíram do hemisfério norte para o hemisfério sul, portanto, as estações mudaram, não é? A festa do Espírito Santo lá, que era a chegada do verão, aqui passa a ser durante o inverno. Então, eles vão adaptar as novenas do Espírito Santo, vão adaptar tudo isso. O Natal, que lá era no inverno, no frio, aqui passa a ser no calor. E aí, cantar as estrelas, sair com terno de reis, vai ser muito mais agradável. Então, eles vão adaptando as coisas. E eles tentam produzir o trigo, que era a base alimentar dos Açores. Aqui não deu. O que fizeram? Foram adaptar-se à farinha de mandioca, à produção da mandioca, que já o indígena já fazia, mas industrializa esse processo. É por isso que a produção da farinha de mandioca pelos açorianos vai ser o primeiro processo de industrialização, tocada a boi, tocada a água, e vai fazer com que essa farinha seja exportada para o Brasil inteiro e torná-la tão fina para parecer com a farinha de trigo. Por isso que a farinha não é açoriana, ela é indígena, mas a forma de fazer do jeito que a gente gosta
né? Que não é caroeira, né? A farinha bem fina, é coisa de açoriano. Então, essa gente foi adaptando, foi se renovando e colocando, e eu digo sempre, o professor Jorge Forjaz, um grande historiador e genealogista português, que nós temos a honra de ter aqui, que no sábado vai fazer uma palestra aqui na Professorado das Irmãs da Divina Providência, ele ainda falava, né, 6ª, 7ª geração que vocês são, já são milhares de pessoas lá em cima, e como vocês gostam de dizer que são açorianos. E, de fato, porque aqui, as freguesias, eu digo, professor, que a gente saiu de lá de um arquipélago, e veio para a ilha, e as freguesias se constituíram como se fossem ilhas também. E aí essa ilha é um arquipélago. A professora Afrânio Beaupré está dando a ideia do arquipélago de Ondina, né? Mesmo dentro da ilha nós somos um arquipélago. Cada freguesia, as pessoas não se casavam entre as freguesias, era muito raro. Fazer estudo genealógico aqui não é muito difícil, porque as pessoas estão naquela freguesia. Os meus antepassados estão quase todos em Santo Antônio. Tem um pouquinho na Lagoa e um pouquinho no Ribeirão, mas a maioria está em Santo Antônio. Exatamente porque as pessoas não... Era muito difícil o transporte, as pessoas só vinham para o centro para a procissão do Senhor dos Passos, né? Fora isso, não se via, não se encontravam. Então, essa gente vai ficar durante muito tempo no que vai ser chamado de um isolamento, né? As pessoas não sabiam quem eram, estavam por ali, não havia muita gente de fora que via, os que vinham, os navegantes eram muito bem recebidos, sempre foram muito bem recebidos. E aqui eles vão constituir, então, uma cultura do acolhimento. O açoriano sempre vai ser muito acolhedor. Quem já andou pelo interior, e hoje já não é tanto, mas o costume de dar a melhor cama da casa para o visitante. O casal se coloca lá para trás, vai se meter lá no fundo e dá a cama melhor para o visitante. E, às vezes, gente que ele nem sabe quem é, né? Então, essa coisa que nós tivemos aqui, isso é muito, esse acolhimento, essa coisa da partilha, que é a presença do Espírito Santo, que é essa ideia do Espírito Santo, que é a partilha, que é a acolhida, que é a solidariedade. Então, essa gente ficou durante muito tempo aqui desse jeito. E em 1948, quando houve o bicentenário do Congresso, o bicentenário da colonização, no dia de hoje foi feito colocado uma pedra fundamental de um monumento aos açorianos, e depois, no segundo semestre, foi feito o Congresso, o primeiro Congresso Catarinense de História, para lembrar a saga dos açorianos. E o Instituto Histórico fez esse evento, mas o povo, né, não tinha muito acesso a isso, e as pessoas já não falavam que eram açorianos. Meus avós não falavam que eram açorianos. Apesar de cultivar todas essas tradições açorianas, não falava a palavra açor. A memória tinha esquecido. A gente precisou ir nos documentos. Eu tinha sempre essa... Eu comecei cedo com essa ideia. De onde a gente veio? Eu perguntar para minha avó. Não sei, meu filho. Esse goulart da avó é francês? Não sei. É da Ilha do Pico. Eu tive que ir aos documentos. Os documentos nos disseram, porque eles entraram no século XIX dizendo a freguesia dos seus avós. A freguesia e a ilha. E quase todo mundo era dos Açores. A minha freguesia, Santo Antônio de Lisboa, eram 75% da população. 20% africanos. Sobrava quase ninguém de outras regiões. Então, as nossas duas grandes vertentes é a açoriana e a africana. E aí, então, essa gente vai permanecendo por aqui, esquecendo disso, e aí vai ter uma grande figura que vai, depois do Congresso, ele assistiu ao Congresso 48, e ele sai pelas comunidades e começa a olhar e a pesquisar, e começa a comparar e dizer, isso é açoriano? E volta à comunidade e diz, isso que vocês estão fazendo aqui é açoriano, que foi Franklin Joaquim Cascais. Franklin Cascais é o grande arauto da construção da açorianidade. Depois, outros vieram, outros pesquisadores, naturalmente, mas ele tinha muito essa função de voltar, e isso foi muito importante, o trabalho de Franklin Cascais. Depois nós tivemos o NEA, o Núcleo de Estudos Açorianos da UFSC, nos anos 80, que vai fazer um trabalho fantástico de mapeamento de toda essa cultura pelo litoral, dizendo, isso aqui não é bem açoriano, isso é açoriano. Por que essas pessoas queriam ter precisavam dessa identidade nos anos 80? Porque eu não sei quem é mais velho aí lembra da campanha midiática que foi contra a farra do boi. Aliás, a palavra farra do boi é inventada nessa época, né? O boi na corda, a tourada da corda dos Açores, o boi aqui chamado de boi do campo, boi bravo. E aí, então, começam a dizer que isso tudo era coisa de gente bárbara e tal. E essa gente, mas, meu Deus, meus avós sempre fizeram, por que isso não tem sentido? E aí,
vão descobrir que isso veio da Ilha Terceira, nos Açores. E aí as pessoas começam, a gente só precisa de identidade quando a gente é confrontado pelo outro. E aí, nos anos 80, houve um grande confronto da nossa cultura. E aí as pessoas começam a dizer que são açorianos. Aí vira açoriano genérico, né? Todo mundo, açoriano vira sinônimo de nativo. Por que nós somos chamados de manezinhos? Dos meus 4 bisavós, só um era Galdino, os outros 3 eram Manuel. A maioria da população aqui masculino chamava-se Manuel. E é por isso que o povo da cidade chamava o povo do interior da ilha de manezinho, né? Uma das explicações, há muitas outras, né? Mas essa é uma explicação bem plausível. E aí, então, essa gente começa a dizer que é açoriana. E aí, essa identidade se vai pelo litoral inteiro. E aí as pessoas começam a dizer que são açorianos. E aí, ao ir aos documentos, eu achei. Eu sou descendente de 6 ilhas dos Açores. Todas as centrais, mas São Miguel. E isso, os documentos estão lá dizendo. Então, quando as pessoas agora dizem, mas açoriano foi inventado. Açoriano não foi inventado, ele foi ressignificado. E as pessoas realmente não falavam que era açoriano porque não precisavam dizer, elas estavam entre pares, não é? Então, quando ela é confrontada, ela começa a dizer. E, assim como os africanos de hoje, que têm todo o direito à identidade e vão à África buscar os seus trajes típicos da África, que os escravos não trouxeram, né? Os açorianos vão aos Açores e se identificam. Há uns 20 anos veio um coro lá de São Miguel, Edmundo Machado de Oliveira, se não me engano, ao cantar Ilhas de Brumas e Santo Antônio de Lisboa dentro da igreja, o povo caiu numa choradeira, uma coisa impressionante, como se aquela música eles soubessem desde criança. Então, esse atavismo, essa coisa que nos liga, essa solenidade, que é essa ideia, né, de que nós vivemos numa ilha, nós vivemos num arquipélago e que o mar é importante, né? Então, essa coisa realmente nos identifica. Então, quando alguém diz que a solenidade foi construída, aliás, tudo que é humano é construído, né? A cultura é algo construído, não existe a cultura natural. Então, nós queremos proclamar isso. A nossa origem açoriana é africana, e depois todo mundo veio. E todo mundo tem direito a estar nessa ilha, todo mundo tem direito a estar nessa terra, não é? Se respeitando quem chegou mais cedo, quem chegou depois. Não é porque chegamos mais cedo que temos mais direito que quem chegou depois, né? O importante é o respeito, e isso o açoriano sempre teve como lema de vida. Respeita o outro, vive, deixa viver, para que a gente possa ter uma vida em que todo mundo tenha direito e possa viver de forma adequada. Então, parabéns a todos os descendentes de açorianos, parabéns a todos que vieram para cá e amam essa nossa cultura, porque eu acredito que nós temos muito a contribuir com a humanidade, porque o nosso modo de viver, e a gente está aqui há 270 anos e nunca destruiu essa ilha, né? Essa ilha, ela sempre teve uma forma respeitosa com a natureza, né? E isso é uma coisa fantástica que nós temos a mostrar ao mundo. Então, muito obrigado a todos que contribuíram, a nossa comissão, professor, o secretário Márcio Alves, a Roseli, todo mundo que tem trabalhado para que essa cultura seja respeitada, porque quem não respeita, né, ou que acha que tudo é igual, acaba não valorizando ninguém, né? Então, nós somos realmente uma sociedade multiétnica e que quer valorizar cada uma das suas etnias que compuseram esse município. Então, muito obrigado a todos. Solicito ao senhor vereador Dinho que faça a entrega de uma homenagem da Câmara Municipal de Florianópolis ao doutor Paulo Teves, aqui representando todas as comunidades do governo dos Açores. Essa música chama Miramar e é do compositor Zininho e fala do patrimônio e memória de Florianópolis. Digníssimo Senhor,
prefeito, muito respeitosamente, estamos diante de Vossa Excelência para pedir humildemente, senhor prefeito, por favor, mande recuperar o nosso velho e querido Miramar. Senhor prefeito, por favor, mande recuperar o nosso velho e querido Miramar. Pergunte ao Valdir Brasil, Daniel, Narciso e Dião, e a outros velhos boêmios, que eles também dirão que era ali que nasciam as serenatas, que era ali que os sambas nasciam ao som de um violão. Senhor prefeito, por favor, mande recuperar o nosso velho e querido Miramar. Senhor prefeito, por favor, mande recuperar o nosso velho e querido Miramar. Muito obrigada. Convido a fazer uso da palavra o Dr. Paulo Teves, diretor regional das comunidades do governo dos Açores, Portugal. Muito boa tarde. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, o Sr. Prefeito de Florianópolis, os Srs. Vereadores Dinho e Barcelos, secretários aqui da Câmara, os Srs. Vereadores, todas as entidades aqui representadas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Gostava de dirigir-vos a todos vós, em nome do Sr. Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, uma enorme saudação, expressando o imenso prazer e orgulho com que participo nesta sessão oficial da abertura do Ano dos Açores em Florianópolis. Gostaria de cumprimentar uma vez mais e de um modo particular esta Câmara, na pessoa do Sr. Presidente, pela aprovação por unanimidade da lei que nos faz estar aqui hoje presentes, proposta pelo Sr. Vereador Dinho, bem como ao Sr. Prefeito, pela sua execução prática deste normativo legislativo. Este ato representa a vontade de honrar o passado e perpetuar no futuro a relação afetiva que existe entre Florianópolis e a região autónoma dos Açores. Gostaria também de agradecer a todas as instituições envolvidas, e são muitas, na concretização das iniciativas que nos próximos dias decorrerão aqui, bem como as demais previstas ao longo do ano. Estarmos aqui hoje a assinalar, num profundo e justo reconhecimento, os 270 anos de presença açoriana, constitui também uma homenagem a todos os quantos se têm dedicado ao longo de séculos e décadas ao resgate, estudo e preservação do património identitário açoriano existente no sul do Brasil. Estas comemorações constituem um motivo de enorme orgulho para o povo açoriano. Passados 27 décadas do dia, precisamente o dia em que os açorianos desembarcaram em território catarinense, e sentir e ver que se vive de uma forma tão intensa o sentimento de pertença açoriana faz parte, indiscutivelmente, da nossa história como região e como povo, que deu um importante contributo no desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Aliás, esta persistente procura de raízes tem reforçado e incrementado os laços afetivos entre os Açores e o sul do Brasil, os quais, passado mais de 2 séculos e meio, não enfraquecem. Muito pelo contrário, estão cada vez mais vigorosos.
A epopeia açoriana nesse estado iniciou-se a partir do século XVIII, em consequência de uma previsão régia, a qual, através de editais colocados nas freguesias do arquipélago, procurava atrair casais açorianos para, posteriormente, povoarem o sul do Brasil. Embora conscientes de que a viagem significaria uma penosa sentença a cumprir pela decisão de emigrarem, centenas de casais açorianos, animados por uma forte esperança, alicerçada nas suas crenças religiosas e culturais, mergulharam na aventura do imenso mar e partiram em busca do incógnito, das promessas anunciadas pelo rei, os pedaços de terra, as alfaias, o novo mundo. A bordo das embarcações, estes homens e mulheres, verdadeiros heróis anónimos, saíram das nossas ilhas em outubro de 1747, numa viagem que se imagina tormentosa pelas intempéries e doenças. Mas esta dura travessia, que terminara no Porto de Desterro a 6 de janeiro de 1748, era uma viagem sem retorno, efetuada com a convicção de encontrarem no outro lado do mundo um novo lar, longe do desamparo das ilhas de origem. Vários historiadores referem que a manutenção dos valores identitários e a preservação secular das tradições devem-se a essa ambiência familiar. Longe do espaço arquipelágico, os casais açorianos conseguiram manter a estabilidade emocional, fato que lhes permitiu transmitir aos filhos a matriz cultural das suas origens. Os açorianos conseguiram, desde cedo, apesar das vicissitudes de uma integração num meio completamente desconhecido e diferente, estabilizarem-se e contribuírem para o desenvolvimento deste Estado, em particular, e do Brasil, em geral. As habilidades do povo açoriano, indispensáveis à sobrevivência na ilha, tantas vezes insegura e pérfida, foram reconhecidas ao longo dos anos por diversas individualidades que tiveram contacto com estes colonos. Dos diversos depoimentos, concluímos que é unânime a apreciação do povo catarinense, na sua grande maioria oriunda dos Açores, destacando a sua hospitalidade, cordialidade, respeito pelas hierarquias e habilidades. De igual modo, referem que estes açorianos abatiam o seu próprio gado, construíam os seus móveis e casas, costuravam as suas roupas, pescavam e caçavam, e muitos deles eram tecelões. Esta é uma história que o governo dos Açores se orgulha e compraz em divulgar pelo mundo, uma vez que é também através da nossa diáspora que reforçamos e projetamos a real dimensão das ilhas açorianas. Para nós, açorianos que vivemos no outro lado do Atlântico, não detectamos grandes diferenças sempre que aqui nos encontramos. Facilmente nos revemos e a nossa terra na arquitetura das casas, no empadramento das calçadas, na delineação das igrejas impérios, na fisionomia dos nossos conterrâneos, na maresia do mar e até mesmo num certo linguajar onde os provérbios assumem grandes semelhanças. No entanto, o património herdado dos casais açorianos é muito maior e mais abrangente, pelo que ainda hoje sobrevive, apesar do mundo se encontrar cada vez mais globalizado. Este facto confirma-se em várias vertentes. A nível do artesanato, através das rendas, bordagem e cerâmica. Da culinária, que mesmo recorrendo e adaptando-se aos produtos locais, não perdeu o tempero e o paladar insular açoriano. Na antroponímia, que advém dos açorianos, desde o século XVIII. Na religiosidade, através das seculares festas do divino. No folclore, que informa a música e a dança. Na literatura, nas artes plásticas e até no misticismo de determinadas crenças. Vitorino Nemésio, grande vulto da cultura açoriana, fazendo referência ao fenómeno migratório açoriano, escreveu, e cito: "A verdade é que o açoriano, embora comedido e pausado nos gestos, civilizou largamente as suas ilhas e ainda teve vagares para ajudar a fazer a terra alheia, sobretudo o Brasil e a América." Fim de citação. A realidade é que os Açores, 9 pedaços de lava cravados no imenso Atlântico, só se complementam com a 10ª ilha, as nossas comunidades, a nossa ancestral diáspora. O nosso arquipélago não é e nunca será um limite, mas sim a definição da nossa forma de ser e de estar no mundo, ancorados pela mesma raiz identitária, a açorianidade. O que a distância geográfica e temporal separou, a nossa vontade unirá. Este prolongamento no tempo e no espaço deve-se, acima de tudo, à afetividade que nos é comum, em que o relacionamento político dá maior amplitude e responsabilidade.
Apraz-me, pois, destacar o importante contributo de dezenas de municípios e entidades para a manutenção da história do povo açoriano neste Estado. Sem a convergência de todos esses atores e a força da comunidade açoriana e açor-descendente, não seria de todo possível estarmos aqui hoje reunidos. A importância das várias gerações que aqui chegam à 10ª intensifica, reforça e amplia o valor da açorianidade. Permitam-me, e antes de terminar, de vos dizer que, cada vez que venho a Florianópolis, reforço a minha identidade açoriana. O quanto é um orgulho enorme sair do espaço arquipelágico, a cerca de 10.000 quilómetros, e simplesmente sentir-me em casa, sentir-me com os meus irmãos e as minhas irmãs. E a forma afetiva que nos recebem, não apenas a mim, mas todos os açorianos que do outro lado visitam aqui as nossas comunidades, dizer-vos que é com enorme orgulho que este espaço de terra aqui no sul do Brasil faz parte da nossa identidade como povo açoriano do outro lado. Por isso, em meu nome, em nome do Governo dos Açores e do seu Presidente, Vasco Cordeiro, um profundo obrigado. Obrigado a todos vós por terem levado cada vez mais o nome dos Açores. Obrigado a todas as instituições. Obrigado a qualquer açoriano, açor-descendente e amigo dos Açores que tem trabalhado em prol desta açorianidade. Como sabem, vivem cá, mas também os Açores são a vossa terra. Muito obrigado. Convido a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Jean Marques Loureiro, prefeito municipal de Florianópolis. Antes de realizar os cumprimentos de praxe, quero dizer que a vida de prefeito não é fácil. Até na música já vem um pedido. Mas me socorri no professor Sérgio perguntando em que época provavelmente o Zininho tinha composto e quem era o prefeito. Segundo os cálculos dele, era Ari Oliveira. Né? Então o pedido foi feito para ele, só para vocês terem certeza. Né? Então, a Cláudia vai nos socorrendo. E depois os estudiosos definem a data da composição e quem era o prefeito que ficou o pedido ali. Mas quero saudar aqui o presidente da Câmara Municipal, o vereador Guilherme Pereira, e dizer que tive a oportunidade de visitar os Açores, há quase uma década atrás, por insistência do meu amigo Celso Sandrini, um apaixonado pelo tema, que eu acho que o Celso já foi quase uma dezena de vezes até lá. E o difícil chegando lá era entender que nós íamos falar com a maior autoridade do município, que era o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara representava o município, era o prefeito da cidade. E fico muito feliz, doutor Paulo Teves, porque amanhã eu vou ter a honra, no meu período de férias, de transmitir o cargo para o presidente da Câmara, que será o prefeito da nossa cidade. Então, acho que a analogia cabe bem no dia de hoje, né, por essa boa convivência e os costumes e características que temos entre o Brasil e Portugal, e de maneira mais especial entre Florianópolis e as cidades do nosso litoral, que tem a cultura açoriana e a colonização açoriana com o nosso arquipélago dos Açores. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o diretor regional da Comunidade do Governo dos Açores em Portugal, doutor Paulo Teves. Tive a honra de poder recebê-lo na prefeitura no ano passado, onde realizamos as tratativas da comemoração, designando todos os integrantes que teriam que participar dessa organização, representando a Prefeitura de Florianópolis, e agradecer todos os encaminhamentos realizados à época pelo autor do requerimento que ensejou essa sessão, o vereador Edinon. Quando fala Edinon, poucos conhecem aqui, mas falar o vereador Dinho, né, todos sabem quem é o vereador Dinho. E, naquela oportunidade, o professor Sérgio Ferreira, que é presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina, obviamente que sempre nos dá uma aula, e cumprimento pela sua manifestação. A cada pronunciamento a gente vai aprendendo um pouco mais.
Eu falei para ele que eu estava em dúvida da origem do Manezinho, né? Porque muitos falavam, eu perguntei se o Manuel do Manezinho, porque era Manuelzinho dele, não, porque fala o Mané tal. Aí do Mané ficou o Manezinho. Então a gente vai aprendendo um pouco, entre as muitas discussões e histórias, o professor Nereu do Vale Pereira, que tem na nossa cidade, e que o senhor defende com muita maestria todas aquelas que, com o seu estudo, esclarecem na nossa cidade. Quero trazer um abraço também ao vereador Miltinho Barcelos, que participa conosco dessa sessão, ao Francisco do Vale Pereira, que é o nosso coordenador do Núcleo de Estudos Açorianos da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, também um apaixonado pela cultura açoriana. Meu professor Ademar Arcângelo Sirimbelli, provedor da Irmandade do Divino Espírito Santo, e em seu nome cumprimento a todos aqueles que se dedicam e lutam para ter uma grande festa do Divino em nossa cidade, muito característico e marcante da cultura de Florianópolis. Me recordo quando, no início do nosso mandato, diante de muitas discussões e dificuldades financeiras, né, o Márcio e a Roseli de maneira muito mais intensa, me convencendo que o apoio a poder preparar as fantasias, o apoio financeiro para manter a festa, não podia se levar em conta qualquer tipo de dificuldade financeira, porque era algo imprescindível para manter a cultura, a qualidade. E assim o fizemos no ano passado, do pouco que nós investimos nos eventos, obviamente permitindo ter uma pequena participação, mas dando uma condição mínima de todas as comunidades estar se organizando. E, da mesma forma, a gente faz assim com o Marcelo Seixas, que representa o nosso Fundo Municipal de Cinema, que de pouco em pouco a gente vem trabalhando para demonstrar que as áreas da cultura podem ser apoiadas, iniciando passo a passo, através dos nossos editais, com muita transparência e critério, valorizando cada vez mais a nossa cidade. Cumprimentar o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, o professor Augusto César Zeferino, né, que tem também o seu vice-presidente aqui, Nereu do Vale Pereira, que também é presidente do Ecomuseu Açoriano do Ribeirão da Ilha, né. E quero agradecer de maneira especial aos nossos vereadores. Eu tenho muita honra, Chico, de poder estar nessa casa mais uma vez. Eu que passei aqui por 5 mandatos, fui colega de muitos parlamentares que aqui estão, e quero dizer que hoje, se me permita, presidente, nós temos uma excepcionalidade, porque num dia que não é um dia típico de sessão, com a agenda disputada de todos os senhores e a senhora vereadora, a gente tem um dos quórums mais qualificados dessa sessão, numa demonstração muito clara, que aqui muitos representam comunidades que têm relação com a cultura açoriana, e é um marco de poder ter uma sessão comemorativa dos 270 anos do desembarque dos açorianos na nossa ilha de Santa Catarina. E ontem eu ainda recebi praticamente uma intimação do vereador Dinho, dizendo que um prefeito de jeito nenhum poderia faltar essa sessão, né? E ele realmente tinha razão, mesmo estando numa agenda muito intensa, nós tínhamos que investir o tempo necessário para aqui estar, dando talvez uma pequena retribuição, né, da cordialidade e diplomacia tão característica da comunidade açoriana, Paulo Teves. Vocês são um exemplo para nós a ser seguido, um exemplo positivo desse respeito à autoridade, aos símbolos, à cultura, à integração entre os povos, às origens, né, aonde foi levado tudo aquilo que foi construído por todos aqueles que viveram e tiveram a sua origem nos Açores. Por isso quero saudar todos os vereadores que aqui estão, o vereador Dalmo Menezes, o vereador Herádio Manuel Gonçalves, o vereador Pedro Assis Silvestre, o vereador Gabriel Meurer, o Gabrielzinho, o vereador Fábio Braga, nosso vice-líder do governo que está aqui, o vereador Maicon Costa, o vereador Renato Jesk, o vereador Lino Pérez, e acredito que cumprimentei a todos os presentes aqui, né? Já tem quórum para deliberação, né? E quero dizer que o nosso governo também busca participar de maneira muito intensa nessa agenda comemorativa. Nós vamos ter uma série de eventos a serem realizados no município de Florianópolis. Para nós é muito importante a divulgação de todos os estudos realizados e da cultura
da origem da comunidade de Florianópolis. Hoje nós temos os símbolos dos Açores, da Festa do Divino aqui, para traz uma felicidade, porque muitas vezes as nossas rendeiras estão apresentando o seu belo trabalho, mas falta à sociedade ter um entendimento da origem, de como vem isso. E fiquei muito feliz, vereador Renato Kesk, quando tive a oportunidade de realizar uma visita, né, na escola da Lagoa da Conceição e permitir conhecer o projeto das nossas rendeiras, ensinando as nossas crianças a renda de bico, né? Cada vez mais nós buscamos disseminar essa cultura, esse trabalho, tudo que é realizado. Por isso que a gente tem aqui hoje a Roseli, que é a nossa presidente da Fundação Franklin Cascais, que é a Fundação Municipal de Cultura de Florianópolis, o coronel Márcio Luiz, um batalhador que tem uma equipe muito intensa, que, em conjunto com a Roseli, ele que dirige tanto a área da cultura, do esporte e da juventude em nosso município, o Roberto Garcia, que é o nosso secretário de infraestrutura, né, deixa as nossas comunidades bem ajeitadinhas, todas elas bonitas, com a característica dos nossos Açores, a Caterine Schreiner, que é a nossa secretária de assistência social, e que cada vez busca mais esse braço social, estando próximo da questão cultural, do esporte, de muitas outras características. O Paulo Freitas, que é o nosso superintendente de projetos especiais do nosso gabinete, que foi também meu chefe de gabinete aqui, quando presidia a Câmara Municipal, e o vereador Maicon Costa, né? Maicon Casimiro Oliveira, que é o nosso superintendente da Fundação Municipal de Esporte. Quando falo dos vereadores, eu poderia relacionar cada um com um bairro, e um bairro com a sua característica dos Açores. A Câmara Municipal é o reflexo, a radiografia mais perfeita da cidade de Florianópolis. Aqui nós temos representantes de todas as categorias, de todos os bairros, da maneira mais democrática. Afinal de contas, uma eleição de prefeito, uma maioria elege um prefeito, mas uma grande parcela fica fora da responsabilidade da administração. Na Câmara, nós temos todos os segmentos que, proporcionalmente, têm os seus representantes. E, com isso, nós conseguimos observar cada bairro aqui representado da nossa cidade. E todos eles, Paulo Teves, todos eles têm um pouco da história dos Açores na nossa cidade. Me lembro com o vereador Celso Sandrini, quando ele me falou que, chegando à Ilha Terceira, eu ia ter a sensação que estaria na rua Felipe Schmidt, em Florianópolis, ou qualquer outra rua da nossa cidade. Eu olhava assim e realmente eu me sentia em Florianópolis, né? Porque, obviamente, toda a característica arquitetônica, né? A característica da população, só faltava falar o manezinho com X no final. Esse ainda não tinha, foi uma característica nossa aqui de Florianópolis. Mas realmente nos aproxima muito, e quando a gente conhece um pouco mais das nossas origens, a gente valoriza toda uma história, né, de um traço familiar, de onde viemos, por que estamos aqui, e, obviamente, a valorização dos nossos antecedentes, que muitas vezes passaram por muito sofrimento, como foram relatados, abandonaram talvez todo um projeto familiar, de estabilidade, de amigos, para desbravar novas terras, que nos permitiu hoje aqui estar. Por isso eu fico muito feliz de podermos estabelecer uma grande programação, né? Nós vamos ter oportunidade, obviamente, de ter as nossas exposições, né? Todas as cerimônias e comemorações, e quero me permitir aqui, já por sugestão também do vereador Dinho, né, que o nosso governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, amanhã nós vamos estar falando com ele pela manhã, na transmissão do cargo de prefeito, para que possa efetivamente formalizar o convite, né, para que o nosso governador dos Açores, do presidente da comunidade, possa nos visitar aqui em Santa Catarina e poder ser recebido nessa comemoração, se possível, dos 270 anos, não apenas pela cidade de Florianópolis, mas pelo governo do estado de Santa Catarina, que contempla muitas cidades aí com uma cultura açoriana. Por isso, parabéns a todos pela organização, por essa aula de cultura açoriana que tanto o Paulo Teves nos trouxe, o professor Sérgio Ferreira também, e o Dinho,
né? A gente fica muito feliz quando vê vereadores apaixonados pela cultura açoriana. A cultura açoriana ela consegue sobrepor as questões da política. Geralmente, alguns vereadores, não, eu tenho essa bandeira que é minha e tenta se posicionar como só dele. Na cultura açoriana, todos os vereadores se dão as mãos e trabalham de maneira conjunta, porque o mais importante é consolidar, manter e ampliar todo esse trabalho da cultura açoriana. Por isso, parabéns a todos que conviveram. Eu sou um aprendiz no estudo da cultura açoriana, mas um aprendiz muito esforçado, né, para conhecer cada vez mais, valorizar, ter esse trabalho. E quero dizer, presidente Guilherme Pereira, essa casa se engrandece quando tem momentos como esse. É muito importante, né, todo o caráter formal que o parlamento tem, poder utilizado na valorização da nossa cultura. Ainda mais uma cultura relacionada à história, com um prestígio enorme de diversas entidades vinculadas ao estudo da colonização açoriana, ao estudo das nossas comunidades. Eu acho que isso acaba apaixonando a todos, né? É muito bom a gente ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais, de valorizar, vereador Gabrielzinho, de estar andando em Santo Antônio de Lisboa e entender um pouco da beleza daquele bairro, assim como todos os bairros aqui representados pelos nossos parlamentares. Isso acaba estimulando, vereador Fábio Braga, a nossa economia. Isso acaba permitindo que Florianópolis tenha não apenas o charme das belezas naturais, mas de uma produção cultural que incentiva o turismo, que valoriza a nossa terra, porque quem nos visita quer conhecer um pouco mais da origem que teve Florianópolis e o seu povo, e por isso todos os senhores e senhoras estão de parabéns por esse trabalho. Que Deus abençoe a todos, que temos uma grande programação. Paulo Teves, o governo dos Açores será sempre muito bem-vindo e uma honra ter o prestígio da presença de vocês em Florianópolis. Transmito um abraço a todas as autoridades, dirigentes e, obviamente, a todo o povo dos arquipélagos dos Açores, né, pela honra que temos de poder levar à frente essa cultura tão maravilhosa que é a cultura açoriana. Muito obrigado a todos. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino oficial de Florianópolis, Rancho de Amor à Ilha, na voz da cantora Cláudia Barbosa, a Zininha, acompanhada dos músicos Geraldo Vargas, no bandolim, e Marcelo Portela, no violão de 7 cordas. Pedacinho de terra perdido no mar, um pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar cristal, onde a lua vaidosa, ancestrosa, dengosa, vem se espelhar. Bom, gente, o prefeito já fez o registro, mas essa sonoridade, ela está tão
Presente vários vereadores que eu sou obrigado a registrar aqui no final da sessão. Vereador Lino Pérez, vereador Renato da Farmácia, vereador Maicon Costa, vereador Fábio Braga, vereador Gabriel Meurer, vereador Pedro de Assis Silvestre, vereador Heraldo Manuel Gonçalves, vereador Dalmo Menezes, o Lino eu já registrei, Lino Pérez, já registrei, vereador Miltinho Barcelos, vereador Dinho Propositor e este presidente. Temos 11 ou 12 vereadores presentes numa solenidade. Uma sessão solene. Difícil isso, quando não é no horário das sessões de segunda, terça e quarta. Meus parabéns, Dinho, pela proposição e parabéns à cultura açoriana. No ano de 2018 foi declarado o Ano dos Açores de Santa Catarina pela Assembleia Legislativa, por esta casa e por outros municípios do estado, como São José, Bombinhas, Porto Belo, Garopaba, Palhoça, Itapema e o Balneário de Penha. Cabe a nós, representantes desta cidade, apoiarmos para que a nossa história e a nossa cultura sobrevivam com o passar dos tempos. Agradeço a presença das autoridades aqui presentes, senhoras e senhores que prestigiam este evento. E convidamos a todos para que nos acompanhem à parte externa do prédio, aqui na esquina, assim que possamos fazer o desencerramento da placa comemorativa ao Ano dos Açores em Florianópolis. Dou por encerrada a presente sessão comemorativa, convocando uma próxima ordinária para a próxima segunda-feira, dia 26, horário regimental. Está encerrada a presente sessão.